Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Norway Chess rolando e a gente tem aqui duas partidas espetaculares. A primeira delas, Abdul Satorov contra Fabiano Caruana. São jogadores aí que vão dando o tom de quem é o próximo desafiante aí ao título de campeão do mundo. Quem serão esses jogadores do torneio de candidatos? Como é que esses caras jogam entre si? Muitos dos jogadores que estão jogando aqui o Norway Chess poderiam estar jogando um torneio de candidatos, então é muito interessante de assistir aqui essas partidas. E depois dessa do Caruana a gente vai ver também a partida aí do Magnus Carlsen contra o Guiri, dois gigantes, né? E antes uma novidade fantástica, a Alura vai fazer a imersão IA, galera, imersão de inteligência artificial. Fiquei muito feliz com essa novidade. Pela primeira vez a Alura vai fazer essa imersão focada em ferramentas muito atuais como o ChatGPT e outras ferramentas aí para você utilizar a inteligência artificial no seu trabalho. Evento 100% gratuito que vai acontecer aí durante o mês de junho. As inscrições estão abertas, basta você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, colocar aqui o seu nome e seu e-mail, responder aqui qual a sua expectativa, né? Aprender, se aprofundar, migrar para a área. Feito isso, você já está inscrito e você vai garantir a sua participação. E aqui tem um cronograma, tem os detalhes, serão várias aulas, terá também uma live, é um acesso 100% gratuito, conteúdo 100% gratuito, para você realmente aí ficar antenado, ficar por dentro dessas tecnologias com inteligência artificial e poder aplicar isso no teu trabalho. Então não perde essa oportunidade e já se inscreve pelo link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos então lá às partidas. A gente tem na primeira delas Abdul Satorov, jogador do Uzbequistão prodígio, abrindo a partida campeão do rei. Caruana responde com E5. Depois aqui de cavalo F3, cavalo C6, temos a abertura Ruy Lopes aqui com bispo B5. E o Caruana vai para a defesa Berlim, cavalo F6 atacando o peão central. D3 protege, bispo C5 desenvolve, bispo por cavalo, peão toma. E agora, será que dá para tomar o ganhou o peão aqui de E5, Abdusa? Nada disso, o Abdul Satorov segue aqui fazendo roque. Cavalo por E5 seria um lance aqui no mínimo duvidoso, né? E aqui o cavalo não pode voltar para G4, as peças não permitem. E aqui então poderia seguir dessa maneira e tudo mais, né? Aqui não dá para dar o garfo também. O bispo escapa com cheque, depois de C3 toma aqui em E4 e tudo bem. Aqui as pretas continuam com a mesma quantidade de peças, mas o ataque aqui realmente é violento. As pretas têm uma posição aqui bem vantajosa, né? Por isso a partida seguiu com o roque aqui. O Abdul Satorov não vai se enfiar nessa maluquice aí. E agora bispo D6 foi jogado pelo Caruana. Que é isso? Protegendo o peão central. Cavalo de bem D2 foi jogado, bispo E6, temos cavalo B3, desenvolvendo a peça, B6, o Caruana controla a casa de C5, e aqui cavalo G5, atacando o bispo aqui do Caruana, bispo G4, ataca a dama F3, reataca o bispo H5 e aqui rei H1. O Abdusa coloca o rei dele em segurança e agora tá na vez do Caruana jogar, e o Caruana segue com cavalo D7, abrindo um ataque descoberto aqui para cima do cavalo. No momento o cavalo está protegido, de qualquer maneira o Abdusa passa o cavalo para casa de H3 e o Caruana faz o lance F6, dando mais liberdade aqui para o bispo poder jogar. Bispo E3 foi jogado, dama em E7, o Caruana até agora não fez o roque aqui no lance 13, vai deixando aqui flexível para que lado que ele vai fazer o roque, se é que ele vai fazer o roque. A partida segue com cavalo D2, cavalo C5 aqui pelo Caruana, manobrando o cavalo para outros lares, e agora cavalo C4 jogado. Cavalo E6 segue a manobra, cavalo G1 tira o cavalo daí do canto e aqui G5, então notem como o Caruana vai jogando de uma maneira aqui ultra moderna, com o rei no centro, expansão nas duas alas e tudo mais. Cavalo em E2 foi jogado pelo Abdusa, bispo volta para casa de F7, dama em E1 tenta manobrar a dama um pouquinho mais de liberdade aqui para a dama poder jogar, e agora H5 aqui pelo Caruana, que é isso? Começou um ataque aí fantástico na ala do rei. Cavalo por D6, peão toma, arrumou aqui a estrutura de peões, e aqui A4 pelo Abdul Satorov, tentando explodir tudo aí na ala da dama, e aqui H4, o Caruana fala, pode estourar lá, que eu vou atacar na ala do rei. A5 tentando estourar a ala da dama, B5 mantendo fechado, e aqui o Abdusa também faz o seu H3 para tentar parar os peões aqui do Caruana, hein? E o Caru joga o lance A6. Olha só essa posição, galera, que fantástica, né? Olha essa estrutura de peões aí do Caruana, mais avançada do que a estrutura de peões aqui do Abdusa. D4 foi jogado tentando uma ruptura no centro, o rei ainda tá no centro, e aqui o Caruana vai pro lance C5.
C3 faz a proteção, rei F8 agora pelo Caruana, vai colocar o rei dele aqui em G7, torre D1, rei G7, tira o rei do centro do tabuleiro, deixa o rei mais protegido aí, e agora a dama em F2 jogada aqui pelo Abdussa. Torre de A em C8 aqui, o ponto de ruptura é na coluna C, né? São as rupturas possíveis aqui no tabuleiro. Então a torre fica bem posicionada aqui em C8. Torre D2 foi jogado dama aqui em C7, trazendo as armas aí para a ala da dama. Torre em A1 traz a proteção e aqui torre de H em D8, jogado pelo Caruana. E no final das contas ele ficou com o rei dele aqui até que bem protegido e agora as peças pesadas numa possível ruptura aqui no centro, que até agora não aconteceu. B4 jogado pelo Abdussa Torov, C por D4, finalmente a ruptura, C por D4 e agora dama em E7 jogado aqui pelo Caruana, já trazendo mais uma proteção para as casas escuras e, queira ou não, fazendo um raio-x ali no ponto de B4, que é um alvo. A partida seguiu com torre de A em D1 e agora torre H8 aqui. O Caruana vai fazendo lances do tipo Karpov aqui, né? Ele joga a torre na coluna D, volta a torre para a coluna H. Vamos vendo que interessante. Dama em E1 foi jogada aqui pelo Abdussa, já tentando proteger o peão de B4 que será atacado. E aqui torre C4, o Caruana de fato ganha a iniciativa e já começa a atacar os peões. D por E5 foi jogado, se livrando do alvo aí em D4, D por E5, torre D6, aqui um lance assustador, o Abdussa vai para o contrajogo, e agora torre D8 foi jogado pelo Caruana. O que está acontecendo, né? Aqui não dá para capturar o peão de A6, não foi assim que seguiu na partida, por conta de dama por B4 com forte ataque aqui das negras, não se pode tomar aqui a dama por conta da captura aqui da torre primeiro com cheque. Portanto, aqui a partida poderia ir embora de diversas maneiras, mas aqui a gente teria apenas uma delas, com chances aí para os dois lados, com certeza, né? Então seria uma possibilidade aí também, na verdade, apesar de que as pretas ficariam com um pouco mais de chances aí, peças mais ativas. A partida seguiu com torre por D8, cavalo por D8 aqui pelo Caruana, recupera a peça, e aqui G3, o Abdussa tenta agora estourar a ala do rei aí para tentar atacar o rei do Caruana. H por G3 foi jogado, cavalo por G3, bispo em E6, controla a casa de F5, claro, é importante. E agora dama em D2 jogado aqui pelo Abdussa. De olho aqui, bom, já ameaçando capturar aqui o cavalo. Cavalo em F7, o cavalo vai para segurança, bispo C5 jogado aqui pelo Abdussa, ataca a dama. Caruana volta a dama para E8, H4, Abdussa Torov é muito agressivo, vai jogando para cima aqui do Caruana. Caruana joga a dama em H8, H5 chegou e a dama vem para casa de H7. Esses caras jogam demais, né? Se você puser essa posição nos computadores, os computadores vão dar que a posição é equilibrada. Chances para os dois lados, a barrinha tá cravada no zero ali. Rei G2 foi jogado, dama em H6, né? A gente fica realmente admirado aqui, dama H8, dama H7, dama H6, né? A gente fica tentando entender tudo aqui, mas na verdade, enfim, aqui já começa a existir também a possibilidade de trocar as damas. Rei F2 foi jogado G4, essa foi a ideia aqui do Caruana, e agora atacando a dama. Aqui bispo em E3, ataca a dama do Caruana, a dama volta lá para H8, F por G4, e aqui dama C8 jogado pelo Caruana. Ao invés aqui de recuperar o peão, o Caruana traz uma outra continuação bastante dinâmica, ameaçando a torre em C2. Que partida, meus amigos! Bispo C5 corta a conexão aqui da dama com a torre, e aqui bispo por G4 recupera o peão, atacando a torre e encostando aqui no peão, que por enquanto está protegido. Torre F1 foi jogado, bispo H3 ataca a torre, torre G1 coloca a torre aqui na mesma coluna do rei, o rei dá um passo para o lado, rei H7, e aqui H6, que é isso? Dando suporte agora aqui para a entrada da torre lá em G7. Dama G4 pelo Caruana, não permitindo tudo isso. Cavalo F5 chega de qualquer maneira. E agora, Caruana? Olha que coragem aqui do Caruana de fazer esse lance Dama G4. Vamos voltar aqui, ó. Dama G4 na cara da torre, né? Que coragem aqui do Caruana. Leva o cavalo F5, a dama tá atacada e a torre vai entrar em G7. E o Caruana na frieza, Caro Borg aqui, dama por E4, né? E agora, enfim, fica ameaçando torre C2, fica ameaçando também tomar o cavalo com cheque. No entanto, torre G7, cheque chega primeiro e o cavalo também tá atacado. Olha a confusão. Rei H8 aqui, lance forçado, jogado pelo Caruana. E agora cavalo E3. Salva o cavalo, ataca a torre, protege a casa de C2 e continua atacando o cavalo. Quem é que tá atacando quem? Eu não faço ideia. Cavalo por H6 jogado agora aqui pelo Caruana.
eliminando o defensor da torre, deixando a torre aqui em C4, que partida. Cavalo por C4 foi jogado, rei por G7, agora aqui pelo Caruana, tudo igual a questão material. E aqui o Abdussa vai para um lance muito interessante, bispo F8, cheque, que partida é essa? E aqui então o rei por F8 jogado pelo Caruana e o Abdussa consegue invadir aqui com a dama. Dama por H6, cheque, atacando também o bispo, no entanto o cavalo também tá caindo. E o Caruana tem 2 peões a mais, uma loucura. Rei G8 foi jogado. E aqui talvez a melhor chance das brancas fosse capturar mesmo e tentar jogar contra esse peão passado. Na prática é bem difícil, mas dama dá muito cheque e as brancas poderiam também tentar criar um peão passado e tudo mais, né? Então talvez a melhor chance aqui do Abdussa fosse jogar com dama por H3, mas aqui o tempo já tá caindo, o cavalo em E3 foi jogado, um lance que mantém o bispo atacado. No entanto, agora o Caruana volta o bispo para casa de F5. Coloca o bispo em segurança, controla a casa de G6, dama em H5 foi jogado atacando o bispo G6 ataca a dama, dama em H3 e aqui F5, o Caruana segue disparando com os peões, dama em H6, rei F7 protege o bispo, dama em H8, dama D4 centraliza e a dama prepara um golpe tático interessante. Primeiro que ameaçou aqui F4, o cavalo tá cravado, para sair da cravada rei E2 foi jogado, F4 chega de qualquer maneira atacando o cavalo, cavalo G4 foi jogado, meus amigos, e nessa posição o Caruana vai para uma sequência pro lance de arremate aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance aqui do Caruana, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado... Bom, se você jogou bispo D3 é um excelente lance, dama D3 é um excelente lance, são lances que vão aí pra cima do rei, os peões passados estão avançando, só sempre tomar cuidado, né, por conta de dama F6, as peças também aí das brancas podem chegar, né? Mas se você encontrou F3 cheque, o lance de arremate, esse entre seres humanos é arremate, né? O computador prefere bispo D3, mas entre seres humanos a sugestão é essa, ó. Por quê? Pra não errar mais depois. E aqui, Abdussa Torov, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que legal aqui, né? O cavalo tá atacado, então vai cair o cavalo, não tem como evitar. E se o rei vier defender aqui o cavalo, tá vindo esse lance agora, ó. Esse lance é cheque e é um ataque descoberto na dama. Por isso, meus amigos, Abdussa Torov abandonou porque não dá mais. Fabiano Caruana segue número 2 do mundo, brilhando, liderando Norway Chess 2023, dando o tom aqui de até mesmo Abdussa Torov, tido como um potencial, né, um prodígio, potencial futuro campeão do mundo. Calma lá, ainda temos um Caruana firme e forte, querendo voltar para os 2.800 aí de rating, querendo ser campeão do mundo. Olha aí que legal essa fase aí do Caruana, né? E agora vamos dar uma olhada na próxima partida, a partida aqui do Magnus Carlsen, jogando contra o Anish Giri, aqui no Norway Chess também. E vamos ver como é que segue, né? Aqui é uma partida de Armagedon. O Magnus Carlsen tem as peças brancas, tem 10 minutos, e o Giri tem 7 minutos no relógio. Só que o Giri tem aquela vantagem, né? A vantagem do empate. Se o Giri empatar, coisa que não é difícil, ele ganha aqui a partida, né? E aí ganhar empatando é o sonho de todo jogador que segue a filosofia guiriana. Então a partida seguiu agora com C4 aqui pelo Magnus Carlsen. A gente brinca, é um gênio, né? Eu cada dia sou mais fã do Giri, é um gênio do xadrez, e uma personalidade incrível, um cara muito, muito, muito legal. Mas ele sabe dessas brincadeiras do empate, até ele mesmo brinca com essas coisas. E6 foi jogado aqui pelo Giri, cavalo C3 agora pelo Magnus Carlsen, bispo B4, a defesa Ninzo Índia. O Magnus Carlsen segue com dama C2, né? Já vi a turma jogar F3, também tá na moda. Dama C2 foi a escolha do Carlsen. Roque foi jogado, A3 ataca o bispo, bispo toma, dama toma, e aqui D5 ataca o centro, as pretas capturaram, trocaram o bispo pelo cavalo exatamente para poderem jogar esse D5 com velocidade. Peão toma, e aqui o Giri vai para essa linha de cavalo E4, o Magnus Carlsen volta a dama e agora E por D5 protege aqui o cavalo. Bispo em F4 foi jogado, pressão aqui em C7. E o Giri vai para esse lance bispo F5, que é um excelente lance, é uma provocação. Aqui o Magnus Carlsen aceita essa provocação. Dama toma, dama toma, bispo toma. Magnus Carlsen tem um peão a mais. No entanto, agora a torre C8 ataca o bispo. O bispo volta para F4. E aqui, galera, as pretas têm a igualdade, apesar do peão a menos e apesar de não terem o par de bispos, as pretas têm um desenvolvimento superior, já 3 peças desenvolvidas, o rei seguro, e as brancas não desenvolveram nada. Então, pelo preço de um peão, as pretas têm a vantagem dinâmica. Só que se as pretas não jogarem da maneira mais enérgica possível,
essa vantagem pode virar pó. Aqui o lance recomendado pelos computadores é cavalo C6 atacando o peão. E aqui, enfim, várias maneiras de continuar. Pode seguir aqui com cavalo F3, F6 e ainda assim com vantagem para as negras. Uma maneira mais ardida seria com F3, seguido de G4, uma maneira bem ardida aqui. E depois bispo E3 protegendo o peão. Mas não é possível que essa posição aqui pode estar boa, né? Essa bagunça aqui. E as pretas têm como explorar isso com cavalo A5, cavalo aqui em C4. A gente vê que poderia trocar lá em E3, colocar aí o rei numa posição bem desconfortável. E depois seguir pressionando o peão central. E aqui as pretas recuperam finalmente o seu peão. E tem uma bela posição, as brancas ainda estão um pouco esquisitas aqui com as peças, né? Os computadores dão igualdade aqui, mas na prática eu acho até que as pretas devem ter as melhores chances entre seres humanos aqui, né? Mas nada disso acontece porque o Guiri se confunde todo aqui e faz o lance torre C2, que faz até sentido, pressiona em B2, mas o Magnus Carlsen joga com energia agora. F3, aquela ideia do F3 com G4, com certeza tá bem preparado aqui o Carlsen, né? Cavalo F6, G4, porque essa linha eu encontrei com o computador, né? E o Carlsen aqui fez os lances da engine, né? Então tá bem preparado. Bispo E6 foi jogado e aqui torre B1 e as brancas estão melhores. Parece que a vantagem das negras dinâmica vai virando pó e o Carlsen vai mantendo com um peão a mais. Cavalo C6 foi jogado pelo Guiri, mas agora as brancas podem jogar E3 protegendo o peão central. Cavalo em A5, aquela ideia de colocar o cavalo em C4, mas numa ordem um pouco mais confusa, porque agora bispo D3 desenvolve uma peça com um tempo sobre a torre. A torre tem que voltar e agora o Carlsen já desenvolveu mais duas peças do nada. O cavalo chega na casa de C4, mas agora rei F2, né? E engraçado que na análise que a gente fez, realmente havia esses lances, né? F3, G4, o rei vindo para F2 e tudo mais. Só que o Guiri não fez a execução na ordem certa, né? Torre de A em C8 foi jogado, torre de H em C1, pressão na coluna C. B5, e aqui o Carlsen vai para troca. Bispo toma, peão toma e B4, ativando a maioria de peões 2 contra 1 aqui na ala da dama e permitindo um peão passado aqui do Guiri. Bem interessante aqui a posição, né? Notem que esse peão não tem futuro sozinho. Jogar um lance como C3 pode ser jogado, mas não é possível que esse peão vai sobreviver aqui no longo prazo, né? Então, aqui provavelmente torre C2, dobra as torres, é muito ataque aqui para cima do peão. Por isso, nessa posição, o Guiri joga o lance C por B3, en passant. Temos torre toma C6, torre toma, torre por peão. E aqui torre B6 propondo trocas. O Guiri tem a vantagem do empate, então ele quer trocar peça e tentar defender um final com um peão a menos. No entanto, talvez as melhores chances aqui para o Guiri fossem com H5, tentando se livrar aí de qualquer problema de checkmate na fileira do fundo. Torre B6 foi jogado e o Carlsen agradece, porque agora ele troca mais uma peça. Ele tem a obrigação de ganhar, mas é aquela história. Finalzinho de bispo e cavalo contra bispo e cavalo com um peão a mais na mão do Carlsen. Pode se preparar, se você tiver com paciência, pode levar 100 lances, mas o Carlsen vai ganhar. Mas aqui, fiquem tranquilos, a partida vai acabar em 3, 4 lances. Magnus Carlsen segue com o cavalo C3, pressionando o peão central. H5 foi jogado, G por H5, rei H7, agora pelo Guiri. O ponto todo é o seguinte, cavalo por H5 seria um lance talvez melhor, né? Mas aqui, de qualquer maneira, tá vindo bispo C7, esse peão deve cair e as brancas vão ter um peão passado aqui, que vai fazer toda a diferença, né? Por isso a partida seguiu com rei H7, o Guiri praticamente vai entregando a toalha aqui, bispo C7 chega de qualquer maneira, cavalo D7 faz a proteção, mas depois de rei G3, simplesmente assim, meus amigos, Anish Guiri abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Tá vindo E4 atacando o peão central. Depois das trocas tá vindo D5. O bispo não tem mais casa. Se o cavalo sair para dar casa, cai a casa de B6, né? Então realmente aqui a posição... Vamos fazer mais alguns lances aqui, ó. E4. O que vocês querem? Dá para jogar mais uns bons lances aqui, né? Que o Guiri não quis jogar mais 200 lances aqui. Mas dá para dar um trabalhinho aqui, né? Que joga aqui, ó. Troca aqui. Joga um rei por H5. Vai, 4 peões aqui. 2 peões a mais. Não dá mais, né? Bispo D8 e por aí vai. Dá pra jogar muito lance ainda. A gente pode ir embora aqui nessa simulação, né? Desde que eu não estrague aqui os lances do Magnus Carlsen, né? Mas aqui, enfim, pode ir embora. Vai demorar pra caramba assim, mas as brancas vão acabar ganhando, né? Deixa eu avançar só um pouquinho mais aí pra ficar um pouco mais claro aqui, né? Cada lance que passa aqui, a gente vai ficando mais claro aqui a vantagem, ó.
Aqui não pode tomar o peão, tá blindado, teria o duplo de cavalo. Aqui cavalo C7 de qualquer maneira dando suporte. Agora acho que acabou, né? G6 qualquer lance, A7. Aqui acho que acabou, né? Acho que aqui não precisa mais. Vamos fazer esse aqui para dar um duplo aqui, mas agora você salva o bispo e depois salva o cavalo. E as brancas têm uma peça a mais, um peão a mais e um final completamente vencedor. Só que a gente precisou fazer aqui quase 20 lances para chegar no final vencedor, né? E saber que as brancas daqui a 30 lances vão ganhar. Mas o xadrez é assim, o Guiri percebendo que não dava mais, abandona aqui a partida. Magnus Carlsen venceu, o Magnus Carlsen tá fazendo aí um torneio razoável, não tá lutando pela liderança, quem está brilhando são Caruana e Hikaru Nakamura, a gente pode ver aqui na classificação final. Imersão IA, galera, cliquem aí quem estiver interessado, evento gratuito, hein? O link tá aí na descrição do vídeo. Muito bem, essa é a classificação final, Caruana e Nakamura brilhando, Firuja na terceira colocação, Mamedjarov fazendo um bom torneio junto com o Gukesh. E aqui o Magnus Carlsen, Guiri, o Wesley So e o Abdulsa todos com 6 pontos. E o Ariantari não faz aí um bom torneio. Tá aí apenas com 2 pontos. E a gente vê que o Carlsen tá no meio da tabela, né? O que não é muito comum aí pro Magnus Carlsen, mas enfim, é o que é, né? Quem tá brilhando aqui é o Caruana, vamos ficar de olho nele. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!